Uma das passagens mais mal compreendida na Bíblia está relacionado ao povo no deserto que foram mordidos por uma serpente abrasadoras após terem se rebelado contra o Deus Altíssimo. A maioria das pessoas, ao ler essa passagem, cria uma imagem na mente de um Deus egoísta, de um Deus revoltado, de um Deus vingativo, que após o povo se rebelar contra ele, ele se vingou do povo colocando as cobras venenosas para picar aquele povo. Isso só acontece por causa do trabalho da serpente original, Satanás, aquele que enganou a humanidade lá no Éden. As pessoas só entendem esse versículo, essa passagem e todas as demais erroneamente colocando culpa em Deus por causa do trabalho da serpente. Porque esse entendimento nem de longe é a verdade que o povo foram picados por serpente, porque Deus estava se vingando do povo, irado com o povo, revoltado com o povo, porque o povo se rebelou contra ele. A verdade contida nessa passagem e em muitas outras que as pessoas entendem errado, e pode ter certeza, por trás de cada entendimento errado a respeito das promessas de Deus, do caráter de Deus, existe escuridão, existe travas impedindo que a pessoa veja a luz, veja a vida e viva eternamente. Porque a verdade a respeito do assunto é, primeiramente, aquele povo estava ali no deserto, e o deserto é o habitat natural das serpentes. Aquele povo estava ali no deserto, depois de Deus tirar aquele mesmo povo de escravidão severa, de humilhação extrema, de dores extremas. Estava tirando aquele povo de uma terra do império de Faraó para levar aquele mesmo povo a ser proprietário da melhor terra que já existiu na terra. Então aquele povo na travessia, eles não se revoltaram apenas como uma comida, como mostra a origem da revolta do povo por causa da comida. Na verdade, aquele povo se revoltou contra Deus, não aceitando o Senhor Deus como o seu líder, o seu cabeça. Então, isso mostra a maldade que já estava no coração daquele povo. Então, o que de fato aconteceu ali é que Deus sempre está dando aquilo que o povo quer. E o povo queria liberdade, ou seja, não queria mais Deus como o seu Deus, o seu protetor. Então, o resultado das cobras venenosas, injetando veneno naquele povo, tão somente foi Deus atendendo o pedido do povo, o propósito do povo. Ou seja, eles não queriam que Deus fosse o Deus dele. Só que Deus era o protetor, era o provedor, o que protegia, o que provia, de dia colocando uma nuvem para o sol não destruir aquele povo, à noite colocando um fogo para que o frio não destruísse aquele povo, e durante a trajetória impedindo que as cobras lhe mordessem. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, falou que a glória de Deus que se manifestou sobre Moisés, ela é inferior ou menor do que a glória de Deus que está sobre a nova aliança.
Então, aquele povo que estava amparado pela aliança de Moisés, enquanto estava amparado, as cobras não lhe picavam por causa da proteção divina. Mas como o povo quebrou a aliança, deliberadamente quis, Deus respeitou e, obviamente, Deus se retirou com a sua glória. Deus se retirou com suas vestimentas da salvação e de proteção. E a picada da cobra, ou as picadas das cobras, foram consequências naturais de um povo em um deserto aonde é o habitat natural da cobra, sem a proteção divina. Eu estou ministrando sobre isso na sua vida para lhe mostrar que isso nada mudou no tocante. O diabo, a serpente, já implantou na natureza do homem o veneno destrutivo, o veneno das enfermidades, o veneno da depressão, o veneno do erro, do pecado, está aí todos os dias, envenenando, intensificando, correndo nas veias dos seres humanos esse veneno. Assim como esteve lá no deserto. Então, quando o povo clamou a Moisés, olha o que Deus deu direcionamento para Moisés: fazer uma serpente de bronze e colocar aquela serpente em um local alto, e o povo, ao se reunir, o povo estava morrendo. Observe que o povo só queria Deus só para aliviar sua dor. Eles não queriam Deus para constituir ele o seu Deus e voltar a viver a vida plena de Deus. Então Deus mandou que Moisés colocasse uma serpente de metal, de bronze, e assim Moisés fez. E o povo, ao se reunir e olhar para a serpente, imediatamente o veneno cessava. O que se vê aqui? O que se vê aqui é que o povo, ao olhar para a serpente de metal, como resultante da orientação, da ordem que Deus deu, estava assim produzindo um testemunho de obediência para dar legalidade, direitos legais a Deus, a retornar a colocar aquele povo debaixo da sua proteção, para novamente cessar o veneno da serpente. Então, o que aconteceu ali foi exatamente a produção da obediência do povo para a restauração da aliança. Por isso Jesus falou para Nicodemos que assim como a serpente de bronze foi levantada lá no deserto, ele também seria levantado, para que quando a pessoa quisesse restaurar a sua aliança com Deus, olhasse para Jesus. E ao constituir o Senhor Jesus assumidamente como seu Senhor, a aliança que é melhor, como Paulo disse, é melhor do que a aliança de Moisés, a pessoa é incluído sobre os protegidos, ele entra na aliança e imediatamente o veneno da serpente, a veneno do erro, do pecado, que está nesse exato momento ativo em toda a humanidade, exceto aqueles que já estão na aliança, estão trazendo dores, sofrimento, angústia. E o pior, a pessoa está desvestida, a pessoa está desnuda, sem nenhuma proteção contra todos os ataques do diabo, do mal da serpente, e o fim dessa pessoa é trágica. A aliança que foi quebrada por Adão, a Bíblia mostra a serpente enganando, induzindo a Eva, e mostra Adão e Eva comendo a árvore da ciência do bem e do mal, que as pessoas interpretam como um fruto, mas não tem nada a ver. É exatamente quebrando o elo com Deus, ou seja, é uma forma deliberada de dizer:
a partir de agora, ó Deus, eu mesmo decido sobre a minha vida o que é bem e o que é mal. Ou seja, eu sou o meu Deus. A mesma coisa que o povo fizeram no deserto. Então, a Bíblia mostra que Adão e Eva eram vestidos. Esse vestido, já que Deus, Espírito, é glória, é poder, não era roupa. Não, eu acredito, pela revelação da palavra de Deus, que as roupas de Adão e Eva era roupa de glória, de luz, aquela força, aquele poder que o humano não podia chegar nem perto. Por isso, o Éden, o paraíso, era um paraíso. Por isso, porque ele ali era a semelhança do Altíssimo, não no porte físico. Então, acredito verdadeiramente que eles eram vestidos de luz, essa luz resplandecente, onde o gozo, a alegria era incalculável, uma glória. Ele não sabia o que era tristeza, ele não sabia o que era morte, nem o mal, nem uma enfermidade. Ainda que existisse ali no paraíso, mas sobre o corpo dele não conseguia entrar. Ora, a mesma Bíblia diz a respeito da velha aliança, que Paulo diz que se a aliança da morte, a glória no rosto de Moisés, as pessoas não conseguiam olhar para ele. Imagine a glória da nova aliança em Cristo Jesus, que é maior do que Moisés. Paulo também escrevendo, ali em Salmo 30, Salmo 105, versículo 37, que não havia um enfermo sequer, nem um inválido sequer, naquele povo que fazia parte da aliança, da primeira aliança. Então imagine agora dentro da glória, envolvido na glória da segunda aliança. Então acredito que eles eram vestidos com essa glória de luz, onde o mal não conseguia se aproximar. Era Deus ali, permanente ali, não tinha como separar Deus deles e eles de Deus. Inclusive, esse é o propósito original do se batizar ou ser batizado. O original, quem crê e for batizado será salvo. Essa palavra crê e for batizado tem a ver com mergulhar. Mergulhar em quem? Em Cristo. Se fundindo com a identidade dele, se unificando a um único corpo com ele, como ele próprio, Jesus, disse ali na sua oração, em João 17, ele disse: Pai, a glória que tu me deste eu dei a eles, Pai, eu peço que assim como eu e tu somos um, que eles sejam um em nós. Observe. Então, Adão e Eva estavam vestidos com essa glória, com essa luz, esse gozo. Por que que eu sei disso? Pela revelação da palavra. Primeiramente, se você for olhar, ali Deus construindo o universo, em Gênesis 1, você vai ver que o sol foi construído no 4º dia. Você pode ler ali Gênesis 1, e criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Aí do verso 3 em diante começa a falar sobre Deus criou os planetas, a terra, criou os mares. E o sol foi criado no 4º dia. Mas veja, desde o 1º dia já havia luz. É dessa luz que Adão estava vestido. Era essa luz que vestia Adão. E é essa luz que veste os que estão em Cristo hoje. Você, ao olhar também em Apocalipse 21, você vê que na cidade santa, na Nova Jerusalém, não haverá necessidade nem de sol e nem de lua, porque o Cristo, o Deus vivo e o Cristo vivo, eles próprios brilham luz. Todas as vezes que você vê experiência de humano com Deus, com anjo, com Jesus, você vê esse impacto de luz, de glória, que eles não conseguiam olhar. Então, mesmo que a gente não veja fisicamente, mas quando nós estamos vibrando nessa aliança com Cristo, que Cristo não é apenas uma questão teórica. Conhecerei a verdade vos libertará. Essa verdade não é intelectualmente concordar
que um Cristo morreu lá em Jerusalém, não. É mergulhar na sua identidade e o seu espírito vivo volta a vestir a pessoa. E ele, assim como o sol bate na pessoa, numa velocidade que a gente recebe vida do sol. A ciência já comprovou que o sol não é onde origina a luz. Quando Deus estava falando com Jó, lá no 38, uma das coisas que Deus perguntou para Jó: Jó, por acaso tu conhece o caminho da luz? Então pensa comigo, essa luz que os cientistas descobriram que o Sol apenas reflete, é o primeiro planeta que reflete, essa luz que antes do Sol já existia, essa luz que ilumina a cidade santa, essa luz que a Bíblia diz: andai na luz, ande na luz como ele na luz está, vós sois a luz do mundo. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, quando essa luz está vibrando no seu íntimo, na sua carne, no seu DNA, correndo no seu sangue, você está vestido com aquela mesma glória, com aquelas mesmas vestiduras que Adão esteve vestido. Lembra do filho pródigo quando voltou, humilhado, mas ele voltou para refazer aliança com o pai. Quando ele se preparou para pedir para que o pai permitisse que ele, pelo menos, se tornasse um funcionário, o pai interrompeu e duas coisas aconteceu. Trouxe um anel, ou seja, aliança restaurada, e as vestes, não uma veste qualquer, uma veste nobre. Essa veste é a veste verdadeira, aquela original, que Adão esteve vestido nela, mas se despiu. E quando se despiu, o caos entrou, a morte entrou. O povo no deserto andou com parte dessa glória. Mas quando eles quebraram o deserto, o veneno da serpente alcançou o seu corpo, igualzinho hoje. Quando nós retornamos para a aliança, nós se vestimos dessas vestes de glória, e a vida está emanando continuamente dentro de nós. Paulo entendeu isso com clareza e ele disse: o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, foi ele que opera em vocês, eles tornam vossos corpos mortais, ele vivifica os vossos corpos mortais. Não tem doença, não tem mazela que resista, porque nada se sustenta, nada da morte se sustenta aonde o dono da vida está. O homem tem feito de tudo para continuar sem constituir o seu Deus como seu líder supremo, seu Jesus, seu cabeça, como o povo no deserto fez, como Adão fez. A partir de agora, eu mesmo, Deus, vou decidir para mim mesmo o que é bem e o que é mal. Ou seja, eu vou quebrar o elo com o Senhor. Ele fez isso ouvindo a serpente, que já tinha feito isso. Não vivia mais na dependência de Deus. E você sabe o que aconteceu. Primeira coisa que Adão fez foi tentar se vestir como uma figueira, ou seja, qualquer coisa é bom negócio quando a carne está no controle. Ela não quer que Deus seja o controle, então ela vai fazer um monte de coisa para se sentir bem. Adão se vestiu com uma veste de figueira. Veja, Jesus, ao encontrar uma árvore que aparentemente era frutífera, estava vestido só com a aparência, como Adão e como a maioria. Jesus o amaldiçoou aquela figueira. Jesus ali naquele momento, ele não estava em um momento de raiva, de descontrole mental, não, conscientemente. Na verdade, Jesus estava amaldiçoando qualquer artifício que faz com que a pessoa seja induzido, tenha falsas sensações que está tudo certo. Vai para a igreja, ele faz um monte de coisa até boa, mas na verdade eles ainda não constituíram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. É a figueira que Jesus amaldiçoou, é andar na carne. E como a Bíblia diz, quem anda na carne
certamente morrerá. Como Jesus disse para Nicodemos, só tem um jeito, Nicodemos, é você nascer do alto, é você nascer de novo. Os teus conhecimentos, as tuas qualificações não são suficientes, como a figueira, como as folhas de figueira para Adão não foi. Tem que olhar para o Cristo vivo, ressuscitado, porque nós morremos com ele, para com ele também ser ressurreto e se vestir dessa glória. E quando ele vier, os nossos corpos naturais, eles imediatamente alcançarão o que já está vibrando dentro de nós, um corpo glorificado. E como João escrevendo na sua primeira carta, capítulo 4, verso 17, como ele é lá, nós seremos aqui neste mundo. Se você gostaria mais de saber sobre o assunto e ainda não era inscrito no nosso canal, faça isso agora, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, seu comentário, clique no sininho para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo e até o próximo vídeo.